Então, quando a gente fala de hipotermia, eu coloquei aqui para vocês, ó, quando que isso ocorre na nossa rotina? Em que situação eu atendo um neonato que eu tenha que me preocupar e diagnosticar e tratar uma hipotermia? Basicamente, né, são as duas situações. O primeiro aqui, mostrando para vocês um gatinho, né, no meio do Doberman, enfim, mostrando um neonato órfão. Não é o nosso intuito conversar sobre neonato órfão, manejo, porque a gente tem pouco tempo aqui, né, para falar sobre isso, mas é por isso que a gente fala tanto de quando há um animal órfão, na possibilidade, obviamente, né, pensando nas condições de sanidade dos animais adultos e pensando na aceitabilidade desses animais adultos, mas a gente sempre tenta conduzir esse paciente neonato para que um outro animal ajude a gente nos cuidados. E aí isso pode acontecer interespécie. Então, por exemplo, eu posso encontrar um gatinho na rua e eu ter uma gata ou um gato em casa que aceite bem um filhote e que me ajude no tratamento desse neonato órfão. Não necessariamente na nutrição. Eu não preciso ir atrás de uma gata que esteja... Não. Às vezes, os cuidados básicos, gente, como cuidados de higiene, cuidados de socialização, que a gente não sabe fazer isso, né, com os animais. Cuidados com temperatura, né? Então, esses outros cuidados, quando a gente fala de neonato órfão, a gente conseguir compartilhar isso com outro animal auxilia muito a nossa vida clínica. Então, em que situação que eu atendo um paciente com hipotermia? O neonato órfão, que ainda falte essas instruções ao cliente, né? E a gente tem que dar isso de uma forma bem detalhada, pensando mais uma vez, né? Só para reafirmar aqui para vocês que esse paciente, esse animal adulto, né? Que aceite esse neonato, obviamente deve ser um animal saudável, lembrando que algumas doenças são transmissíveis, inclusive quando a gente encontra algum animal que esteja em lactação, lembrar, por exemplo, na causa dos gatos que eu comentei aqui com vocês, a leucemia felina é um vírus transmitido por leite, por todas as secreções, se houver a viremia, né? Então, lembrando desses cuidados em relação à sanidade e, obviamente, à aceitabilidade, né? Porque senão ele vai morder, ele vai arranhar, e a gente, então, é melhor a gente cuidar sozinho, né? Mas a relação de hipotermia, então, ou vai vir com neonato órfão, que muitas vezes, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar para evitar a hipotermia, mas muitas vezes vocês também atenderão um neonato órfão com hipotermia. Não é que ele tenha uma doença de base que gerou a tríade, é simplesmente uma falta de cuidado, lembrando que o corpo dele não mantém a temperatura e que ele esteja em hipotermia, tá? E uma outra situação, né, gente, é de fato quando o neonato está doente. E aí, independente do que esteja sendo a causa da doença, qual sistema esteja acometido, né? Como eu disse para você, se é congênito ou se é adquirido, o processo contínuo dessa doença irá gerar a tríade. E um dos processos da tríade é a hipotermia, né? Então, qual que é o nosso interesse, nosso intuito aqui dessa conversa de hoje? É pensar que vocês estejam com um paciente com hipotermia, né? Lembrar que isso é um sinal que, obviamente, a gente tem que tratar, e quando o paciente está em hipotermia, eu tenho que pensar na tríade, na minha cabeça tem que vir a tríade, então, eu diagnostiquei um neonato com hipotermia, eu tenho que pensar na tríade. Oi, tia. Eu diagnostiquei um paciente com desidratação, eu tenho que pensar na tríade. Eu diagnostiquei um paciente em hipoglicemia, eu tenho que pensar na tríade, tá? Porque lembra que sempre um traz o outro, e no final estão os três associados, ok? Então, eu tenho que pensar aqui, né, na nossa condição, que há uma hipotermia, e aí eu tenho que buscar se existe uma doença que cause isso e tratar junto. Mas a gente vai tratar aqui especificamente a hipotermia, tá bom? Então, esse é um videozinho de um neonato. Esse cachorrinho aqui tem 2 dias de vida. Neonatos, gente, de uma forma geral, eles passam eles têm aquele sono paroxístico, né? Então, eles acordam, mamam, dormem, eles têm alguns estímulos, mas eles não ficam vocalizando em excesso, né? Quando a gente vê um paciente com muita vocalização, como esse do vídeo, a gente tem que buscar condições patológicas para isso, tá?